e hoje a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos, os distribuidores de adubos e de corretivos. Antes da gente entrar no equipamento de forma geral, alguns conceitos é interessante a gente mencionar para que a gente possa começar a conversar. Então, na verdade, as máquinas que fazem a distribuição tanto de adubo quanto de corretivo, né, ela tem como objetivo principal melhorar aí as características químicas do solo, principalmente no que se refere à disponibilidade de nutrientes à planta, com o objetivo de aumentar, obviamente, a produtividade. Nós não vamos aqui entrar muito a fundo na questão dos corretivos, tipos de corretivos, dos fertilizantes, da forma como calcular, porque vocês já tiveram esse momento aí quando fizeram fertilidade do solo, né? Então já sabe como determinar, como amostrar esse solo, como calcular aí a necessidade de adubação ou de correção. Para nós aqui, a partir dessas informações, quais os equipamentos que a gente tem disponível para e como utilizá-los, né, para fazer esse processo aí de utilização para repor essa necessidade aí que nos falta. Então, só uma pequena definição aí do que é corretivo, né? Então, corretivo, né, eles são insumos que são capazes de neutralizar a acidez do solo e oferecer nutrientes, né, principalmente cálcio e magnésio, às plantas que vão ser introduzidas lá na minha área pela necessidade que se tem após feita a minha análise de solo. E os fertilizantes, eles são elementos de extrema importância para ser utilizados aí na agricultura. E, obviamente, eles vão estar relacionados, junto com os corretivos, com o incremento de produtividade das minhas lavouras, que, obviamente, as suas ausências ou deficiências levam a sérios prejuízos econômicos. Então, a gente precisa fornecer para as nossas plantas, para as nossas culturas, aquela quantidade desejada que ela precisa para desenvolver e ter aí a sua produtividade no seu nível de excelência. Então, os fertilizantes, eles têm essa função de proporcionar isso em virtude de sua ausência ou de sua deficiência. E, obviamente, em função de características que nós já vamos observar, as máquinas que aplicam esses insumos, esses produtos, elas têm características distintas e nós vamos já ver quais são elas. O grande problema que nós temos aí na agricultura, ele está relacionado com a questão do armazenamento desses produtos lá na nossa lavoura. Então, primeira coisa, toda vez que nós formos comprar tanto corretivo quanto fertilizantes para fazer a aplicação nas lavouras, nós temos que adquirir a quantidade necessária para aquela safra. Não se recomenda armazenar, estocar produto, por exemplo, para aproveitar um preço
a queda do dólar, que esses insumos eles são taxados em dólar. Então, às vezes, o dólar dá uma queda, então vamos aproveitar e já vamos comprar uma quantidade maior do que eu preciso para aquela safra, para poder aproveitar na safra seguinte. Então, isso não é prudente, porque eu posso ter perdas significativas de eficiência desses produtos, muitas vezes em virtude do armazenamento. Então, esses detalhes são interessantes a gente abordar para que vocês tenham conhecimento e atentem com preocupação para condicionar esses produtos em locais adequados e principalmente de formas adequadas. Então, um dos primeiros problemas que nós temos é a contaminação ou, digamos, a absorção de umidade que vem do ambiente. Então, a gente precisa evitar isso, primeiramente colocando esses produtos em local livre de chuva, de preferência coberto, e não em contato direto com o solo. Então, armazenar em cima de pallets ou estrados de madeira, armazenar distante de materiais estranhos, principalmente óleo, graxa, combustível. Então, é muito comum nas propriedades os produtores, no galpão de máquinas ou no galpão de insumo, de produtos, ele colocar tudo junto, né? Coloca adubo, coloca fertilizante, coloca graxa, coloca combustível. Então, isso tudo pode ter uma contaminação se porventura tiver algum vazamento. Procurar também evitar o armazenamento desses produtos em locais que tenham dificuldade de aeração. Então, há necessidade de circulação de vento para poder aerar o ambiente, né? E, com isso, manter os produtos dentro dos seus recipientes, dos sacos, de forma que eles mantenham as suas propriedades químicas e evitar também locais que tenham altas temperaturas. Distantes de fonte de calor, adotar regras de higiene e limpeza para evitar contaminação, distante de produtos inflamáveis. Nós vimos recentemente o que aconteceu lá fora com o armazenamento de cloreto de potássio. Então, extremamente perigoso. Observar o prazo de validade e aí fazer um rodízio, que isso é muito importante. Você usar os mais velhos, né, os produtos que foram adquiridos há mais tempo, mas que ainda estejam no prazo de validade, colocar eles para frente para serem logo consumidos assim que forem demandados, e os produtos novos colocar para trás, para que você possa fazer esse rodízio e aí ter sempre o produto disponível para ser aplicado, de modo que ele não perca as suas propriedades químicas e ele não diminua aí a sua eficiência na hora de ser colocado lá na minha lavoura. O grande problema quando se trabalha com plantas, com culturas, é que o resultado de uma operação feita de forma incorreta, sem os devidos cuidados, elas só vão refletir quando a planta estiver lá no seu processo já de produção. E aí eu não tenho mais, nessa fase, eu não tenho mais o que fazer, senão anotar os prejuízos com a queda de produtividade. Então, se eu não tiver um bom preparo de solo, se eu não tiver uma boa semeadura, atentando para um equipamento que nós já vamos ver nas próximas aulas, atentando para os tratos culturais, para as correções de solo, para a adubação. Então, todas as fases do processo elas são importantes, porque o resultado a gente só vai ver no final. E aí eu vou ter aumento ou diminuição da minha produtividade, eu já não tenho muita coisa a ser feita nesse aspecto. Então, isso é um problema significativo. Bom, para poder fazer
o lançamento desses produtos, eu preciso ter os mecanismos que vão fazer aí a distribuição. E aí nós vamos ter aí os distribuidores que vão fazer, que são máquinas que têm a finalidade de dosar e também de distribuir esses meus produtos, sejam eles sólidos, e aí eles vão ser apresentados em formulações granuladas ou em pó, ou também a gente vai encontrar produtos na forma líquida, que vão também ser muito utilizados. Então, a gente tem alguns distribuidores de esterco líquido que ele faz essa distribuição de maneira que a gente possa aí, recolher os dejetos dos animais lá nos estábulos, através da lavagem dos currais, através da lavagem dos estábulos, acondicionar esse material dentro de uma caixa e com o equipamento, com um distribuidor, coletar isso e jogar na lavoura. Também utilizando nas culturas de cana-de-açúcar, para um processo de irrigação e também de adubação, o que resta do processamento, tanto do álcool, do etanol, quanto do açúcar, que é a vinhaça enriquecida, e jogando isso lá na lavoura. Então, também são coisas que a gente vai aí, encontrar. Os distribuidores, né, eles são classificados de acordo com vários requisitos. Entre eles, a forma de acoplamento, como é que ele vai ser acoplado no meu trator, a forma de distribuição, o tipo de mecanismo que vai fazer aí a distribuição do produto, o tipo de mecanismo que vai dosar esse produto e a forma que esse mecanismo vai ser acionado, que ele vai acionar o dosador. E aí nós vamos ver cada um desses elementos e as características peculiares a cada um deles. Então, quanto à forma de acoplamento, nós vamos ter os que nós já conhecemos, né? E já falamos sobre ele, que são os equipamentos montados, acoplados lá nos 3 pontos do sistema hidráulico da máquina. Já falamos sobre a questão desse tipo de acoplamento. E nós vamos ter aqui os equipamentos de arrasto, que são os acoplados aí na barra de tração. E aí, já aproveitando, mostrando para vocês o distribuidor de adubo orgânico, na forma líquida. Então, são tanques que acondicionam esse material, esse fertilizante, e através de uma bomba de sucção ele coloca esse adubo lá na lavoura, e aí aproveitando o material que é aí lavado, né, dos currais. Nós vamos também ter alguns equipamentos de arrasto, semi-montados, como forma de acoplamento, mas são praticamente raridades. O que nós vamos mais encontrar aí no nosso dia a dia
são os que são montados, os de arrasto e as máquinas autopropelidas. Então, na verdade, isso aí não é um pulverizador, uma máquina de distribuição de tanto adubos, mas como corretivos, mas principalmente adubos. Ela pode fazer, então um equipamento que tem um mecanismo distribuidor, tanto aqui na parte traseira, como dá para ver aqui, ó, sendo lançado aqui, provavelmente deve ser ureia, como também essas barras que estão recolhidas aqui, como se fossem as barras de pulverização. Então, tem esse mecanismo de distribuição acoplado a uma... Então, é um autopropelido, utilizado para grandes áreas onde nós temos uma área a ser coberta muito grande, e a capacidade do tanque desses equipamentos ela é muito elevada. Com isso, a gente ganha rendimento fazendo um número maior de hectares por hora, sem precisar ficar reabastecendo com muita frequência a máquina, porque o reservatório é significativo. Então, nesse aspecto, ele pode tanto fazer a distribuição em área total, feito isso a lanço, então ele vai usar esse mecanismo de distribuição aqui da parte de trás, como também ele pode esticar essas barras aqui e fazer uma adubação localizada, colocando o adubo, por exemplo, nas entrelinhas, e aí ele passa por essa tubulação aqui, com as barras abertas, ele alcança uma área ainda maior. Então, são os equipamentos que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Quanto à forma de distribuição, né, dos meus insumos, dos meus fertilizantes e dos meus corretivos, nós vamos ter equipamentos que vão fazer essa distribuição, e ainda não estamos dizendo qual é a forma de distribuição, qual é o mecanismo que vai estar distribuindo, mas ele faz essa distribuição em área total. Então, ele vai distribuindo isso a lanço, jogando aí o produto em uma área determinada aqui pela faixa de aplicação. Eu tenho outro equipamento que ele vai fazer uma distribuição dirigida. Então, eu vou ter aqui uma lança, né, uma barra, que vai fazer a aplicação desse material, desse produto, seja ele corretivo, ou seja ele fertilizante, direcionada para o solo, né? Então, isso confere algumas características importantes que nós vamos ver um pouco mais à frente. E quanto ao mecanismo de distribuição, nós vamos ter aqui os mecanismos que fazem a distribuição do meu produto de forma centrífuga. Então, vocês estão vendo aqui, ó, na imagem, que são discos que vão girando e lançando o produto, seja ele fertilizante ou corretivo, formando um prato, são pratos giratórios que, com o movimento de giro dele, ele, através da força centrífuga, ele distribui o produto que cai em cima desse prato. Então, ele tem uma característica de permitir um maior rendimento operacional, porque a faixa que ele atinge, em comparação com os outros mecanismos de distribuição que nós vamos ver, ele tem uma faixa de aplicação maior. Mas ele tem algumas características que são negativas, como, por exemplo, a influência do vento para permitir a homogeneidade aí da distribuição. Então, o vento traz uma característica interessante de deriva aí nesse processo. Então, tem alguns detalhes que nós vamos ver já que interferem ou que atrapalham o processo aí de distribuição.
O outro mecanismo distribuidor que nós vamos ter é o que nós chamamos de inercial ou pendular. Então, aqui onde eu estou mexendo a imagem aqui, é o meu mecanismo de distribuição, que é um tubo que é projetado aqui, e ele faz esse movimento, para um lado, para o outro, para o lado e para o outro, fazendo esse movimento pendular e, com isso, distribuindo o produto na faixa de aplicação. Então, esse movimento pendular que ele faz, ele vai lançando o produto, mas com uma faixa de aplicação menor do que o outro mecanismo, que é o mecanismo de força centrífuga. Então, tem essas características também que nós vamos ver os detalhes. E o outro mecanismo que nós temos é o que nós chamamos de gravitacional queda livre. Então, eu vou ter um reservatório. Esse reservatório ele vai ser movimentado por batedores na parte do fundo, e na parte inferior dele ele vai ter janelas, aberturas dispostas transversalmente na estrutura. Então, à medida que eu abro essas aberturas, a gente pode chamar de comporta, o produto cai pela força da gravidade. E aí ele sai, eu movimento a minha máquina e ele sai distribuindo esse fluxo de produto. E aí, para determinar a vazão, eu vou verificar a abertura dessa comporta, desse furo. Quanto mais aberta ela tiver, maior vai ser a vazão. Quanto mais fechada, menor vai ser a vazão do produto. E a faixa de aplicação vai ser a largura do meu reservatório, a largura do meu equipamento. Ele tem algumas características que a gente vai comentar já, quando falar dos problemas que ocorrem com os mecanismos de distribuição. Então, é muito usado. Nós vamos ter o queda livre, o pendular e os discos rotativos que usam lá a força centrífuga. Então, são as três formas que a gente tem para distribuir o produto, seja ele corretivo, seja ele fertilizante, lá na minha lavoura. Agora, eu tenho também um mecanismo nesses equipamentos que vão dosar esse produto. Então, nós precisamos ter elementos na máquina que controlem a quantidade, que dosem a quantidade do produto que precisa ser aplicada para que eu não possa colocar nem a mais e nem a menos, e sim a quantidade necessária que a planta necessita através da minha análise de solo. Porque dentro do processo de produção, os adubos, eles têm um custo muito elevado. Então, eu não posso desperdiçar e eu tenho que ter todo o cuidado para otimizar o máximo possível esse uso para que eu tenha o retorno esperado e que a planta receba a quantidade de material, de produto que ela está precisando para corrigir ou para suprir alguma deficiência que ela tem. Então, isso é importante e a máquina tem como dosar isso. Então, a primeira coisa que a gente faz antes de usar o equipamento é exatamente verificar qual é o produto que eu preciso, as características que ele necessita ter e calcular a quantidade de produto e a dose que eu preciso aplicar. Depois é que nós vamos para a máquina para fazer aí os ajustes. E aí, então, em termos de mecanismo dosador, eu vou ter o gravimétrico, que são mecanismos que promovem e controlam o fluxo gravitacional do produto que está dentro do reservatório para ser direcionado aos mecanismos que vão distribuir. E aí pode ser qualquer um daqueles três que nós já falamos. Auxiliados pelo movimento de um agitador mecânico,
que atua sobre um orifício que vai ter a abertura para fazer a saída do produto. Então, nós vamos observar aqui um distribuidor, esquece aqui o mecanismo de distribuição, mas uma máquina, aonde eu tenho um reservatório, e esse reservatório ele vai ser preenchido com o meu produto. Pode ser tanto corretivo, como também pode ser fertilizante. E o que direcione, aí fazendo uma ampliação aqui dessa parte do fundo aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? Então, ele tem uma característica muito marcante que identifica, que a gente consegue identificar se o mecanismo de dosador é gravimétrico, é que ele sempre vai ter um formato aqui, ó, de um funil. Então, esse formato de funil exatamente serve para quê? Para que o produto seja todo ele direcionado para o mecanismo, para a abertura de saída, aonde vai cair o produto em cima do mecanismo de distribuição. E aí, no fundo, aqui, ó, antes dele cair na abertura, ele tem esse agitador mecânico, que é exatamente para poder movimentar o produto lá dentro, fazendo com que ele seja direcionado para o local de saída e seja colocado, então, em cima do mecanismo que vai fazer aí a distribuição. Os dosadores gravimétricos, como o movimento do produto até do reservatório para a saída usa a força da gravidade, alguns produtos eles acabam tendo um pouco de dificuldade para serem direcionados. Então, quando a gente fala, por exemplo, em calcário, o calcário ele tem uma granulometria muito fina. Então, às vezes, dependendo da situação, umidade, as características do reservatório, ele acaba, depois de um determinado tempo que o reservatório ele vai baixando, ele começa a ter dificuldade de mandar o mesmo volume de produto para os mecanismos de distribuição. E aí eu começo a perder dosagem, eu começo a perder volume desse produto, e aí altera a dose que eu estou aplicando ou que eu quero aplicar do meu produto. Então, é interessante ficar muito atento quando estiver usando esses equipamentos para se atentar, para não deixar o produto se esgotar totalmente dentro do reservatório para poder fazer o reabastecimento. Então, é importante que você fique observando. Já com produtos que têm uma granulometria mais elevada, eles são um pouco mais pesados e aí tem mais facilidade para que a força da gravidade consiga manter o mesmo volume. Porque o grande problema do dosador gravimétrico é ele manter o volume constante de produto nos mecanismos, direcionados na abertura para cair nos mecanismos de distribuição. Se eu tiver alteração nesse processo, isso vai afetar a minha dose. Então, é um detalhe operacional, mas que tem uma significância muito grande. O outro mecanismo dosador, e aí a gente está vendo aqui um exemplo, é o dosador volumétrico. Então, esse dosador volumétrico, ele tem uma eficiência maior se a gente comparar com o gravimétrico, porque ele retira sempre uma quantidade de um determinado volume do produto que está dentro do reservatório e leva esse volume constante para o mecanismo de saída e vai cair dentro do meu mecanismo de distribuição. Então, se a gente observar aqui, ó, o dosador ele é essas esteiras que estão no fundo do reservatório. Então, nós vamos encontrar no mercado
várias configurações dessas esteiras. Aqui nós estamos vendo canaletas, alguns modelos são uma esteira de borracha, outros modelos são quadradinhos, como se fossem alvéolos de favos de mel que a abelha produz, aqueles quadradinhos homogêneos. Então, são diversas configurações que se apresentam desse mecanismo, mas o que importa é que todos eles têm a característica de levar o mesmo volume e de forma constante o produto, que essa esteira ela vai circulando dentro do reservatório, então ela sai, passa por baixo, vem por cima, leva o produto, volta de novo. Então, eu tenho uma constância desse volume. E aí eu mantendo a constância do volume, abastecendo a saída do meu mecanismo e caindo no distribuidor, eu não tenho falhas na minha dose, na dosagem do produto que eu estou aplicando. Então, ele se torna um pouco mais eficiente. Além disso, ele permite que os reservatórios eles sejam reservatórios maiores. Então, quanto maior for o meu reservatório, maior a capacidade de carga desse material, eu consigo fazer mais áreas e, obviamente, vai me exigir um pouco mais de potência do meu trator, mas é isso, eu vou aumentando isso gradativamente em virtude da necessidade que eu tenho e da disponibilidade que a gente tem de áreas a serem trabalhadas. Bom, para acionar todos esses sistemas que a gente viu, nós temos alguns mecanismos. Então, a grande maioria dos nossos equipamentos, seja ele independente de dosadores gravimétricos ou volumétricos e inercial, pendular, são acionados pela nossa conhecida tomada de potência. Então, aqueles cuidados que nós já mencionamos, eles necessitam serem efetivados quando se usa esse tipo de acionamento. Então, a capa protetora, quando se aproximar, desligar o trator, desligar a tomada de potência, melhor dizendo, o trator pode até ficar funcionando, mas ela precisa estar desligada. E aí tem um detalhe operacional importantíssimo. Quando a gente, e é o primeiro equipamento que nós estamos conversando, que tem aplicação de produto e é acionado pela tomada de potência, cabe aqui essa ressalva. Toda vez que nós estivermos trabalhando com tomada de potência, nós temos agora que manter a rotação do motor fixa naquela rotação que dá a rotação nominal da minha TDP. Nós já vimos no início das aulas, recapitulando, que não existe uma receita de bolo para se determinar a rotação de trabalho das minhas operações, das minhas atividades. O que eu tenho é uma faixa de rotação aonde o operador vai trabalhar dentro dessa faixa de rotação, achando a melhor combinação que ele possa ter a máxima eficiência. Então, se vocês recordarem aquele gráfico da curva de potência, aonde eu tenho a potência máxima, o torque máximo e o meu consumo efetivo, consumo específico de combustível. Então, é importante se saber essa faixa de rotação. Os fabricantes eles não informam a curva de potência do meu equipamento, da minha máquina, do motor da minha máquina, mas ele me dá uma tabela aonde eu tenho lá a faixa de rotação. E aí a faixa mediana de rotação vai corresponder sempre à rotação do motor do trator
que dá a rotação nominal de 540. Então, eu não posso mais alterar essa rotação. Então, vamos dar um exemplo aqui. No nosso Valtra, no BM 125, a rotação de 540 na TDP, ela corresponde com a rotação do motor do trator de 1.850 RPM. Então, agora eu tenho que acelerar esse trator toda vez que for trabalhar com a TDP em 1.850 e não mexo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque as velocidades de deslocamento do meu equipamento, ela se dá em virtude da combinação entre as marchas, seleção e regime, mais a rotação do motor. Então, como agora eu fixei a rotação do motor, as velocidades de deslocamento, elas serão feitas pela combinação das marchas. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente e saibam dessa característica. Selecionando, então, agora a velocidade de deslocamento em virtude da combinação das marchas. Então, a grande maioria acionada aqui pela TDP. Mas nós temos alguns equipamentos, principalmente máquinas que usam um reservatório e uma fonte de potência, como se fosse uma autopropelida, que o acionamento de todo aquele conjunto que faz a distribuição e a dosagem do produto através de uma roda motora. Então, vocês estão vendo uma rodinha aqui, lá na cabine do caminhão, por exemplo, até mesmo do trator, ele aciona um botão, essa roda aqui entra em contato com o rodado do implemento. E aí, pela combinação aqui de um conjunto de transmissões que vão fazendo aí as reduções, ela faz a movimentação, tanto do mecanismo de distribuição, como também do meu mecanismo de dosagem, certo? E aí nós vamos ter um outro sistema de acionamento que particularmente eu acho muito mais seguro, que é usando aí o motor hidráulico para fazer o acionamento dos meus mecanismos de distribuição e dos meus mecanismos aí de dosagem do meu equipamento. E aí eu não tenho mais contato com o eixo cardan, eu não tenho mais o problema e o risco aí de se envolver nesses acidentes. Então, a tendência é que esses acionamentos por transmissão eles sejam todos substituídos no futuro por mecanismos de acionamento hidráulico. E aí eu elimino aquele risco que nós temos de se envolver aí em qualquer tipo de acidente com essas transmissões, ok? Bom, fatores que interferem na nossa aplicação. E aí nós vamos ver aqui alguns primeiro deles, vento. Então, dependendo principalmente da granulometria do meu produto, o vento ele pode ter uma influência extremamente alta na distribuição, na homogeneidade da distribuição do meu produto. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de calcário, e se eu estiver usando um distribuidor de área total, que a gente pode chamar também de distribuidor a lanço, com a quantidade de vento, esse produto, ao invés de estar aplicado aqui, ele vai ser deslocado para outro lado. E aí eu não tenho a minha aplicação sendo feita de forma eficiente. Então, o vento
é um fator importantíssimo de ser levado em consideração para a boa eficiência da minha aplicação. Alternativas que a gente pode lançar para contornar seria mudar, por exemplo, o sistema de aplicação do meu equipamento. Então, ao invés de eu fazer a distribuição a lanço, eu faço ela, eu mudo o meu equipamento para que ele possa lançar o produto rente ao solo, próximo ao solo, que é o mecanismo de distribuição que tem as janelinhas ali embaixo e lança o produto. E aí eu diminuo a probabilidade do vento interagir, tirando o material do lugar. Outra questão importante, a umidade do ar. A umidade do ar também é um elemento que interfere no processo, porque se nós observarmos, principalmente quando falamos aí de fertilizantes, nós temos, no caso, por exemplo, do nitrogênio, ele tem uma característica muito higroscópica muito grande. Então, se eu tiver uma umidade do ar e ele entrar em contato com essa umidade, rapidamente ele começa a umedecer, forma água no saco, e isso em contato com outros elementos, ele vai ocasionar problema. Então, se eu molhar o meu produto, se eu umedecer o meu produto, os mecanismos de distribuição, eles vão ter dificuldades para fazer essa distribuição de forma eficiente. E aí eu tenho problema no quê? Na minha dose. A quantidade que eu calculei, que eu ajustei a máquina, eu não vou estar colocando esse produto lá de forma adequada. E aí isso tem tudo a ver com a questão da granulometria. Nós vamos ter produtos que ele tem uma granulometria muito fina, quase que uma areia, quase que um pó. Então, esses produtos que têm essa granulometria muito fina, eles são mais suscetíveis às ações do vento e da umidade. Nós temos outros produtos que têm uma consistência, uma granulometria um pouco maior, né, como se fossem umas pedrinhas, e aí ele tem menos influência. E a questão da consistência desse material também é importante. Então, a gente tem materiais que se esfarelam muito fácil pelo contato e tem outros materiais que têm uma resistência um pouco maior. Então, isso também deixa o material mais ou menos suscetível às ações do ambiente. E, obviamente, isso vai reverter lá na minha distribuição e também na minha dosagem do produto. Como eu tinha dito anteriormente, essa característica de higroscopicidade do produto, né? A ureia é um elemento que tem essa facilidade de se umedecer à medida que entra em contato com o ambiente, então é um elemento muito suscetível a isso, e obviamente se ele tiver junto com outros elementos, ele vai ocasionar um problema. Vou contar uma história rápida aqui para vocês. Na minha época de graduação, eu era monitor de mecanização, lá na Rural do Rio de Janeiro, e nós tínhamos um projeto de plantio de um grupo que a gente criou para poder colocar em prática os conhecimentos de agronomia que a gente aprendia. E aí nós pegamos uma área da universidade, era uma área de pastagem, e ali fomos plantar feijão. Então, montamos sistema de irrigação, fizemos análise de solo, preparamos o terreno, estava muito compactado, terreno extremamente ácido, que estava para exploração pecuária, e ficava só boi sapateando lá, não tinha anos e anos e anos sem nenhum controle, nenhuma melhora no solo. Enfim, a quantidade de fertilizante que necessitava para fazer o plantio do feijão, a gente não tinha formulações no mercado.
NPK, principalmente. E aí a sugestão, né, na época do professor que estava nos orientando, era que fosse adquirido em separado nitrogênio, que é pode ser o amônia, né? P2O5, que era o fósforo, e o KCl, que era o cloreto de potássio. E fizesse, então, uma mistura no dia do plantio. Então, tantos baldes de um, tantos baldes de outro, tantos baldes de outro, jogava, fazia um traço, como se fosse traço de concreto, misturava e colocava dentro do saco para poder jogar no reservatório da semeadora para poder plantar junto com o feijão. Bom, quando a gente preparou isso no dia anterior para plantar no outro dia bem cedinho. Quando a ureia entrou em contato com o ambiente, ela começou, nessa característica higroscópica dela, o P2O5, o fósforo, ele é um pó extremamente fino. E o KCl é uma areiazinha rosada. E o que aconteceu? Com essa umidade, virou uma pasta. E aí nós não conseguimos que caísse nem 1 grama de adubo durante o plantio, porque o mecanismo não conseguia distribuir aquilo empedrou, emplastou dentro do depósito e não saía nada. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, para não correr nesse erro e chegar lá no campo na hora de plantar, a coisa não dá certo. E isso é um investimento muito alto, que pode custar o emprego de vocês ou pode custar o rendimento de vocês se a propriedade forem de vocês. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, nessas questões práticas. Então, sempre quando for plantar, principalmente, ou até mesmo para distribuir, dê preferência para as formulações que são granuladas e têm mais facilidade de serem distribuídas, exceto o calcário, que é sempre, ou o gesso, que é o pó, aí não tem jeito. O outro problema que nós temos também é a questão do empedramento. Se eu deixar, por exemplo, o saco rasgar, o saco furar, passar da validade, ele começa a empedrar. E aí esse empedramento, muitas vezes, eu olho o saco, eu não vejo nada, mas ele no meio dele, no centro dele, ele está todo empedrado. E aí o que acontece? Quando eu jogo isso lá dentro, essas pedras ficam aqui. Então isso aqui acaba entupindo a saída no final do meu reservatório, e aí diminui a possibilidade da vazão e vai alterar a minha faixa, a minha dose de aplicação. Então, todos os reservatórios eles têm essas telas exatamente para fazer já um peneiramento, separar esses torrões e qualquer outro material que não seja adubo, possa entrar lá e entupir, fechar o reservatório e a gente achar que está fazendo lá a adubação, a correção, e na verdade não está caindo nada. Então, são questões aí que acontecem no dia a dia. Alguns conceitos importantes que a gente precisa fixar. Primeiro deles, taxa de aplicação. Taxa de aplicação é a quantidade de produto que está sendo distribuído por unidade diária. E a expressa em quilogramas por hectare é a forma que se expressa isso. Vazão, quantidade de produto que passa pela comporta, ou seja, pela saída do meu equipamento, em um determinado intervalo de tempo, também expressa em quilogramas por unidade de tempo, né? Então, quilogramas por minuto. Velocidade da operação. Então, isso é extremamente importante, porque nós precisamos, quando falamos de velocidade, achar o ponto de equilíbrio. Obviamente, se eu andar mais rápido com o meu trator, eu vou aumentar a capacidade operacional, eu vou fazer mais área em menos tempo. Mas eu vou comprometer a qualidade da aplicação,
eu vou comprometer a segurança da aplicação, a segurança da máquina e a segurança do operador. Então, essa velocidade de deslocamento, ela tem que ser proporcional a esses parâmetros, de modo que a gente tenha aí um equilíbrio entre maior e menor velocidade, para que eu possa obter a máxima capacidade operacional, e vocês já um pouco mais à frente já vão ter condições aí de nós vamos abordar esse assunto para que vocês possam captar, calcular as capacidades operacionais e os rendimentos dos nossos conjuntos. Então, a questão da velocidade é um fator determinante para que a gente tenha uma boa capacidade operacional, mas eu não posso esquecer da qualidade da aplicação, da segurança da máquina e da segurança do operador. Não adianta correr demais e nem andar lento demais. Eu tenho que achar o equilíbrio para que essa operação ela possa ser feita de forma eficiente e principalmente de forma segura. Nós temos dentro do processo de regulagem, né, do meu equipamento, a determinação do perfil transversal. O que é isso? Quando eu estou usando os mecanismos de distribuição, seja ele rotativo, seja ele pendular, eu preciso determinar o perfil transversal. O que é isso? É nessa faixa transversal aqui que vai ser distribuído o meu produto, seja ele corretivo ou seja ele fertilizantes. Então, essa faixa aqui de alcance, nós precisamos determinar e nós precisamos ajustar o meu equipamento para que essa faixa seja a maior possível e, principalmente, homogênea. Porque, concordam comigo, o produto que sai aqui, a quantidade de produto que está saindo aqui próximo ao mecanismo de distribuição, ela tem um volume maior. E à medida que ele vai se afastando aqui, do meu mecanismo de distribuição, a quantidade desse produto ela vai tendendo a reduzir. Então, vocês vão observar aqui no disco, por exemplo, ele tem essas aletas aqui que eu preciso ajustar a quantidade de aletas e o ângulo dessas aletas para que ele possa, então, regular e fazer com que essa distribuição, essa faixa de produto que está sendo colocada no solo, a gente tenha o máximo de homogeneidade possível. Como é que nós fazemos isso? Através da determinação desse perfil transversal. O que significa dizer? Nós vamos colocar no campo uma sequência de bandejas. Essas bandejas elas terão uma área conhecida e espaçadas aqui, uma das outras também por um espaçamento conhecido, aonde depois de selecionado a rotação do motor, a velocidade de deslocamento que eu vou realizar a operação, eu vou passar com a máquina por essas bandejas, fazendo então a distribuição. E, obviamente, eu já ajustei, eu já regulei também a dose do produto que eu quero aplicar. E aí eu vou passar com o trator, com o conjunto, por cima dessas bandejas, e aí ele vai coletar esse material. Depois da passagem, eu vou recolhendo cada uma dessas bandejas e vou pesando e identificando individualmente cada uma delas. Aí eu vou ter a quantidade de produto. E aí vou jogar isso num gráfico para ver a distribuição perpendicular. E vou identificar onde está caindo mais e onde está caindo menos,
e vou lá alterar o ângulo de distribuição dessas aletas aqui, para que aonde está caindo mais eu possa abrir e ele vá projetar esse produto aonde está caindo menos para tentar homogeneizar essa dose. Lógico, as extremidades elas vão ficar sempre com uma quantidade menor de produto. Aí nós vamos, nas passadas, sobrepor essas extremidades. Então, identificada essa distribuição, eu vou sobrepor. O que é isso? Eu vou passar na segunda passada em cima da onde eu já apliquei o produto, sobrepondo essa faixa, mas que a distribuição ela possa, então, se homogeneizar. E aí, com isso, eu tenho essa faixa de aplicação homogeneizada e facilitando aí o meu processo. Outro detalhe importante é o coeficiente de simetria. O que é isso? Se refere à quantidade de produto que está sendo aplicada do lado esquerdo em relação ao lado direito. E para a gente determinar esse parâmetro, eu vou utilizar o que nós chamamos do coeficiente de simetria, que ele é dado através dessa equação. A dose do produto do lado esquerdo que eu coletei nas bandejas e que eu pesei, dividido pela dose do produto do lado direito que eu pesei e que eu coletei nas bandejas. E esse coeficiente de simetria ele tem que ser próximo, com pouquíssima variação. E aí eu vou ver se ele está jogando mais para um lado ou mais para o outro e corrigir isso lá na regulagem das minhas aletas. Outro parâmetro importante é a minha faixa de aplicação, que, na verdade, é a largura tratada em cada passada do meu conjunto. Ela é igual à distância de centro a centro de cada uma das passadas. Então, a minha faixa de aplicação ela é medida de centro a centro de cada uma das passadas. Então, eu vou para um lado e volto para o outro. Então, essa distância de centro a centro aqui é a minha faixa de aplicação. E lembrem que a gente comentou que as extremidades, por mais que eu ajuste, por mais que eu controle, que tente aumentar o volume, ela tem uma redução natural. E aí eu vou ter, então, que entre uma passada e outra, sobrepor essa faixa aqui de aplicação para que o produto que foi jogado aqui e também foi distribuído aqui seja igual ao produto que está aqui nessa faixa. E aí eu vou ter a minha aplicação no meu solo feita de forma homogênea. Ok? Em termos de regulagens, já caminhando aí para o final, distribuidor de corretivos, nós temos duas formas de regular. Primeiro, através de fórmulas, que eu particularmente não gosto muito. Essas fórmulas vão me dar valores que nós vamos conferir lá na máquina. Eu gosto muito de ir para o lado prático da coisa, obviamente não dispensando o conhecimento teórico. Então, eu tenho duas fórmulas que eu posso aplicar. A primeira, ela vai me dar a taxa de aplicação, que é um fator de conversão, 600 vezes a vazão do meu produto, dividido pela velocidade de operação, vezes a faixa de aplicação. Certo? Uma outra fórmula que eu posso utilizar para descobrir aqui a vazão do meu produto, eu vou
multiplicar a velocidade vezes a taxa de aplicação vezes a faixa de aplicação e dividir pelo fator de conversão, que é 600. E aí eu vou ter, então, a minha vazão do meu produto. Então, eu posso calcular a taxa de aplicação e a vazão do meu produto. Isso vai me dar os valores teóricos. E aí nós vamos ter que ir lá para a máquina para ajustar isso. Deixa eu ver se está aqui. Bom, como é que eu faço isso? Independente do tipo de equipamento que eu estou usando, os sacos de adubo ou de corretivos, eles têm um peso conhecido. Então, saco de 30 quilos, 50 quilos, bag de 300 quilos, bag de 500 quilos. Então, eu tenho um peso conhecido. Eu encho o meu reservatório até um determinado ponto e faço uma marca no reservatório. Vou lá no campo, dou um tiro de 50 metros ou 100 metros, vou botar 100 metros. Eu tenho a faixa de aplicação, que seria a largura, e tenho o meu comprimento. Então, o comprimento vezes a largura, eu tenho a área. E eu saio distribuindo o produto na rotação e na velocidade que eu vou trabalhar. Vencido esses 100 metros, eu paro o trator, desligo o mecanismo de distribuição, vou lá e reabasteço novamente até a marca que eu determinei na primeira vez que eu distribuí. E aí eu vou ver quantos sacos ou quantos quilos de produto entraram. Essa quantidade de produto que entrou é a mesma quantidade de produto que saiu, só que ela saiu numa área. Então, eu tenho tantos quilos em tantos metros quadrados. E aí é só fazer uma regrinha de 3, extrapolando sempre para 1 hectare. Então, vou imaginar que num tiro de 100 metros caíram 300 quilos de produto. E aí a faixa de aplicação é de 3 metros. Então, em 300 metros quadrados, caíram 300 quilos. Em 10 mil metros quadrados, caiu X. Aí eu tenho a vazão do meu produto. Eu tenho a taxa de aplicação. E aí, se estiver caindo mais do que a minha recomendação, eu fecho. Se estiver caindo menos que a minha recomendação, eu abro a saída. Com isso, eu vou ajustando, a máquina está regulada. Então, isso para o produtor, muitas vezes é mais fácil do que você jogar um monte de fórmula matemática para ele calcular. Regrinha de 3, ele tem mais facilidade, ele consegue entender e captar isso muito fácil. E aí, ele ajustou a máquina, regulou, ir para campo para poder fazer aí a operação. Só respondendo aí o Paulo, as aulas estão gravadas e ficam no YouTube, mas no link fechado, que vocês receberam lá por intermédio do Cigar. Então podem acessar quantas vezes quiserem lá, que vocês têm acesso pelo link que foi enviado. Um detalhe aqui bem interessante que eu quis trazer para vocês, aproveitando, que isso aqui é um erro muito grande no campo, que os operadores não sabem dessa informação e acoplam a TDP de forma errada. E isso traz inúmeros problemas, principalmente com a questão de vibração da minha máquina, ocasionando, com o tempo, vazamento, estourando o retentor e prejudicando aí o equipamento. Então, meu eixo cardante, que vocês estão vendo aqui, ó, ele tem duas extremidades. Uma extremidade aqui está lá engatada no implemento, essa outra extremidade aqui vai engatar no trator. O que acontece? Esse eixo aqui, ele tem um macho e uma fêmea. E aqui, fazendo a conexão das duas extremidades, eu tenho essas cruzetas aqui. Então, elas têm um sentido de montagem
na hora de engatar no implemento, que é para manter um alinhamento. E aí o que acontece? Observem aqui, ó, essa extremidade aqui, ó, olha como é que está aqui o alinhamento dessa cruzeta aqui. Se eu observar a mesma cruzeta aqui, ela está igual. Então, essas duas extremidades aqui estão ok. Vamos aqui para a segunda cruzeta, que é o macho e a fêmea. Ela está com essa boca desse jeito. E ela está com essa boca desse jeito. Então, as extremidades que estão acopladas no implemento e no trator estão na mesma posição, e as extremidades que estão engatadas nessa cruzeta estão na mesma posição. Então, essa é a forma correta. E aí o cardan vai trabalhar de acordo com ele foi concebido. Se eu não me atentar para isso, porque muitas vezes você tira esse cardan, né? Ele entra e sai, né? O macho e a fêmea, você tira ele fora. Aí na hora de engatar, não se atenta para esse detalhe, e aí o que ele faz? Vamos observar aqui, ó. A extremidade que está no trator está nessa posição. Já a extremidade que está no implemento, ó, não está na mesma posição. Aqui está com a boca virada para cá. Não está igual essa daqui de cima. Então já está errado. A extremidade que está conectada nessa daqui está com essa boca para cá. Mas a que está conectada lá no que vai no trator, ó, não está. Está desse jeito. Então uma está diferente da outra. Então esse desalinhamento dá uma vibração terrível no equipamento, ao ponto de que o uso contínuo vai acabar estourando o retentor da minha máquina. E aí eu começo a ter problema de manutenção, quebra e diminuição da vida útil, só pelo fato de engatar uma extremidade diferente da outra. Então fica aí a dica. Pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje sobre os distribuidores de corretivo.